Peren. Seja bem-vindo ao Isso é Grego, programa de ensino da língua e da cultura gregas do período helenista, o período que vai do terceiro século antes até o terceiro século depois de Cristo. O Isso é Grego é um programa do Instituto Presbiteriano Mackenzie e do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. No programa de hoje, nós vamos estudar o tempo verbal presente da língua grega. Mas antes, nós vamos relembrar alguns conceitos importantes do sistema verbal grego. É importante relembrar que o sistema verbal grego tem 4 características principais. Os verbos gregos têm modo, tempo e aspecto, voz e pessoa. O modo diz respeito à forma, ao relacionamento entre o verbo e a realidade. Se o verbo aconteceu de fato na realidade ou está acontecendo na realidade, é o modo indicativo. Se há apenas uma possibilidade, aí então nós estamos falando do modo subjuntivo. Se é o modo do imperativo, da ordem, do comando, aí então nós temos o modo imperativo. O tempo diz respeito ao quando aconteceu a ação e o aspecto diz respeito à qualidade da ação. Se é uma ação já completa, uma ação ainda em andamento, uma ação contínua ou uma ação pontual. A voz diz respeito ao relacionamento entre a pessoa e o verbo. Se o sujeito do verbo pratica a ação, se o sujeito do verbo sofre a ação, ou se o sujeito do verbo pratica a ação em si mesmo ou para si mesmo. Aí então nós temos respectivamente as vozes ativa, passiva e a voz média da língua grega. E finalmente os verbos gregos também têm pessoa, como os verbos em português, primeira, segunda e terceira pessoas do singular ou do plural. Essas então são as 4 principais características dos verbos gregos. Os verbos gregos têm como características de formação as seguintes partes. Todo verbo grego tem uma raiz, e aqui nós estamos falando da parte principal do verbo, é aquilo que dá o significado ao verbo, é a sua raiz. A segunda parte mais importante dos verbos são as terminações pessoais. Essas terminações indicam o tempo, o modo e a pessoa que está realizando determinada ação. E para alguns verbos nós temos também as seguintes características: o aumento, o redobro e uma consoante formativa ou indicativa do tempo verbal. Mas essas características nós veremos com mais detalhes mais para frente no nosso curso. Por enquanto, compete-nos saber que os verbos, então, eles têm aquelas 4 características: modo, tempo, pessoa e voz. E os verbos gregos podem ter diversas características de formação, partes que compõem o verbo e que indicam, então, todas as demais características e como nós devemos traduzir os verbos gregos. Existem 4 conjuntos de terminações pessoais. Isso é importante porque esses conjuntos de terminações nós precisaremos decorar a fim de sabermos conjugar um verbo na língua grega e a fim de sabermos também reconhecer, quando batermos o olho num texto grego, num verbo, nós deveremos então reconhecer qual é a pessoa, qual é o tempo, qual é o modo, e essas terminações são aquelas que vão nos ajudar a conseguir fazer isto. As terminações são as seguintes: terminação ativa primária regular, terminação ativa secundária, terminação médio-passiva primária e terminação médio-passiva secundária. Na aula de hoje, para estudarmos o perfeito, nós vamos nos concentrar nas terminações primárias, tanto a terminação ativa primária quanto a terminação médio-passiva primária. São essas duas que nos interessarão mais hoje. A terminação ativa primária é essa daqui, que aqui está conjugando o verbo lio, que significa eu solto. Aqui então nós temos as seguintes terminações: o, eis, ei, omen, ete, ussi. Ou para vermos no verbo lio, lieis, liei, liomen, liete,
liu-se. E como é que nós faremos então para conseguir memorizar essas terminações, já que elas são tão importantes? Bem, para isso nós teremos que recorrer ao recurso da música. E aí então nós faremos uma breve musiquinha e você precisa decorar, pensar, meditar e repetir várias vezes essa musiquinha a fim de que você consiga memorizar essas terminações. A musiquinha é assim: O eis, ei, homem é teu-se. O eis, ei, homem é teu-se. Se você cantar várias vezes essa música, você terá condições então de decorar quais são as terminações ativas primárias da língua grega. E isso vai fazer toda a diferença na sua leitura do grego. Mas nós também temos, como nós dissemos, as terminações médio-passivas primárias. E elas são essas aqui que nós temos nesse outro quadro. Omai e etai, ometha este ontai. Omai e etai, ometha este ontai. E, de novo, nós precisamos então de uma música, de algum recurso mnemônico, a fim de nos ajudar a decorar essas terminações. E agora nós vamos recorrer a uma música natalina, a fim de decorarmos essas terminações. É mais ou menos assim: Omai e etai, ometha est ontai, omai e etai, ometha est ontai. Você então vai recorrer ao Jingle Bells, a fim de você decorar as terminações primárias médio-passivas. Mas como é que funciona essa história de terminação primária, terminação primária ativa, terminação primária médio-passiva? Nós vamos ver isso na prática agora. Nós temos as terminações ativas primárias. O, eis, ei, homem, ete, ussi. Essas terminações são usadas em diversos tempos. O que importa nós sabermos agora é que a terminação ativa, ela indica a pessoa que pratica a ação do verbo. Então, aqui no caso, nós temos o sujeito praticando a ação do verbo. Eu estou soltando, por exemplo. O próximo slide vai nos ajudar a ver isso de maneira mais clara. Vejam só o presente conjugado, como é que ficaria a tradução disso? Lio, eu estou soltando. Lieis, tu estás soltando. Liei, ele está soltando. Liomen, nós estamos soltando. Liete, vós estáis soltando. E liu-se, eles estão soltando. Depois do intervalo, nós continuaremos a ver as características do presente da língua grega e veremos como funciona essa história de voz ativa, voz médio-passiva. Nós veremos isso tudo daqui a pouco. Fique conosco. O Sinal da TV Digital já está no ar e o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro? Imagens são incríveis. E a imagem do jogo de futebol? Ó, imagem digital aqui no ônibus. Celular em todo lugar. Uau, quem disse que imagem boa é só em casa, hein? Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Você está assistindo ao Isso é Grego. No primeiro bloco, nós relembramos algumas características do sistema verbal grego e nós começamos a ver o presente do indicativo ativo do grego. Neste bloco, nós continuaremos vendo este tempo verbal e veremos também o tempo presente na voz médio-passiva, como ele funciona. Apenas para relembrar, nós temos então diante de nós o presente do indicativo ativo, conjugação do verbo lio, que fica assim constituída. Lio, lieis, liei, liomen, liete, liu-se. Algumas características que nós devemos ter em mente ao notar o presente é que o presente no grego é diferente do presente no português. Enquanto no português nós temos um verbo pontual, eu canto, é uma referência a uma ação pontual, no grego nós temos um verbo linear, uma ação contínua, eu estou cantando, ou como no nosso caso, lio, eu estou soltando. Portanto, é um verbo
contínuo e nós precisamos do auxílio do verbo de ligação estar ou ser para conjugar então os verbos no presente do indicativo grego. Lio, eu estou soltando. Lieis, tu estás soltando. Liei, ele está soltando. Liomen, nós estamos soltando. Liete, vós estáis soltando. E liu-se, eles estão soltando. Apenas para relembrar, nós decoramos as terminações com o auxílio de uma musiquinha, que era assim: o eis, ei, homem é teu-se. O eis, ei, homem é teu-se. Muito bem. Vamos agora ver o sistema verbal do presente do indicativo médio passivo. Agora nós vamos usar aquele outro conjunto de terminações, que nós usamos uma outra música para decorar. Omaiei etai, omethá est ontai, omaiei etai, omethá est ontai. Relembrando que este ei, que nós estamos referindo assim na música, nós apenas falamos EI para você decorar que é um ETA com um iota subscrito. Entretanto, na hora da leitura, você não pronuncia esse iota subscrito. Então, nós temos essas terminações como as terminações primárias médio-passivas. Ao conjugar o verbo, então, nós temos a seguinte conjugação: liomai, lie, lietai, liometha, lieste, liontai. Liomai, lie, lietai, liometa, lieste, liontai. E como que ficaria a tradução deste verbo? Lembre, nós precisamos manter a característica de continuidade, que é a característica do presente da língua grega, mas agora precisamos acrescentar a característica de ser um verbo passivo. Então nós teríamos: eu estou sendo solto. Note que agora nós precisamos de dois verbos. Um para mostrar a ideia de continuidade e o outro para mostrar a ideia do sujeito sofrer a ação, que é a característica dos verbos passivos. Tu estás sendo solto. Lietai. Ele está sendo solto. Liometha. Nós estamos sendo soltos. Lieste, vós estáis sendo soltos. E liontai, eles estão sendo soltos. Mas além de ser um verbo passivo, nós também temos a voz média. Não existe diferença de forma entre a voz média e a passiva, sendo um contexto que demonstra para nós se nós devemos traduzir como médio ou como passivo. Se nós tivéssemos aqui a voz média ao invés da voz passiva, a tradução então seria: eu solto para mim, ou eu me solto, ou eu solto com ênfase, porque todas essas ideias conseguem expressar o que é a voz média da língua grega. Ou tu estás te soltando, soltando a ti mesmo. Aí então a ideia reflexiva, que pertence à voz média, ou tu estás soltando com vontade, com gosto, o que acrescentaria ênfase, o que também é uma das ideias da voz média na língua grega. Finalmente então, apenas para relembrar, hoje nós vimos o presente do indicativo da língua grega, vozes ativa e médio passiva. Apenas para terminar, uma dica de site. Nós temos nesse endereço www.aoidoi.org vários materiais, vários recursos para o estudo da língua grega. Entre no site, encontre ali o que você precisar e aproveite esse material. Este foi o programa Isso é Grego. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo programa.